Bom dia, pessoal! Aqui é a professora Elaine e hoje nós teremos aula de Química. Na aula de Química de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os fenômenos físicos e fenômenos químicos. Bom, nós vimos nas aulas anteriores um pouco sobre os estados físicos da matéria, vocês lembram? E aí nós vimos sobre as forças de repulsão e forças de coesão. Lembra que forças de repulsão é quando a matéria ela tenta se afastar o máximo possível, quando as partículas tentam se afastar o máximo possível, e nas forças de coesão, as partículas tentam se unir. E isso dá as características da matéria, as características dos estados físicos. Agora nós vamos ver outras características que se dá à matéria, que são os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Sobre os fenômenos físicos e químicos, vamos conceituar aqui primeiro o que significa fenômeno. Fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria, na qual ocorrem mudanças qualitativas na composição. Um fenômeno que ele pode ser classificado em físico ou químico. No fenômeno químico, vai ser um fenômeno que ocorre com a formação de novas substâncias, transformando uma substância em outras, com diferentes propriedades químicas. Ou seja, no fenômeno químico, a matéria ela vai sofrer uma alteração na sua substância, ou seja, ela vai se tornar outra substância. Ela vai adquirir uma nova composição química, sua composição ela vai ser alterada. Já no fenômeno físico, são todas aquelas transformações da matéria sem ocorrer alteração de sua composição química. É todo fenômeno que ocorre sem que haja a formação de novas substâncias. Ou seja, no fenômeno físico, vai ocorrer a transformação da matéria somente no seu estado físico. Não vai ocorrer alteração na sua composição química, como, por exemplo, os estados físicos da água. Nós temos o estado sólido, líquido e gasoso. Ela tem uma alteração no seu estado físico, porém ela não altera a sua composição química. A molécula continua sendo H2O no estado gasoso, no estado sólido e no estado líquido. Os fenômenos químicos, eles alteram a composição da matéria, resultando na formação de novas substâncias, ou seja, são chamados de reações químicas. Por exemplo, eu coloquei 3 exemplos aqui para vocês. Primeiro, a oxidação de um prego é um exemplo de um fenômeno químico, pois ele forma uma nova substância. Eu coloquei para vocês aqui as reações químicas para vocês verem a alteração das substâncias, no qual ele vai sofrer uma transformação e se transformará em uma nova composição química. A queima do carvão em uma churrasqueira também é um fenômeno químico, que consiste na reação do carvão com o ar. E ele vai realizar uma alteração química, vai se tornar gás carbônico. No terceiro exemplo, nós temos aqui uma pilha, que quando ela entra em contato com a energia elétrica, ela sofre uma alteração interna na sua composição química. Como vocês podem ver aqui, ela sofre uma alteração na sua composição química. Então, fenômenos químicos é toda alteração, transformação da matéria, no qual ela vai mudar a sua composição química, ela vai se alterar. No início, ela vai ser um tipo de matéria e depois da transformação, ela vai se tornar outra coisa, outro tipo de matéria. O fenômeno químico, ele nada mais é do que uma reação química, como o próprio nome já diz. Já nos fenômenos físicos, como eu falei para vocês, ele não altera a composição química da matéria. Ou seja, não ocorre nenhuma alteração química. Muda apenas a estrutura física da matéria. Como exemplo aqui, eu coloquei o derretimento do gelo, que é um exemplo dos fenômenos físicos, como eu falei anteriormente.
Segundo exemplo, se misturarmos água e o sal, ocorre sim um fenômeno químico, pois a água não reage com o sal. A água apenas dissolve o sal, mas ele ainda fica aí presente na água, ele não altera sua substância química. Terceiro exemplo, a água evaporando. Como eu falei sobre as transformações do estado físico. Os 3 estados físicos, eles são fenômenos físicos, pois a matéria ela é alterada apenas na sua estrutura, mas a sua composição química ela continua a mesma. Ok até aí? Bom, outros exemplos aqui para vocês é a barra de ouro derretida para formar um anel. Ele é um fenômeno físico. Ele muda a sua composição física e continua com a mesma composição química. Ferrugem é um fenômeno químico, pois altera a matéria, altera a composição química da matéria. Roupa molhada secando, fenômeno físico. Lembra lá dos fenômenos dos estados físicos? Combustível queimando, fenômeno químico, pois quando o combustível queima, ele vai se tornar uma nova substância. Exemplos. Amassar uma garrafa de latinha. Esse fenômeno aí, ele pode ser considerado um fenômeno físico ou químico. Físico, né, pessoal? Pois não está alterando a sua composição química, apenas a forma que a matéria tinha inicialmente. Segundo exemplo, nós temos aqui um papel queimando. Quando o papel queima, ele vai virar o quê? Vai virar cinza, então vai ocorrer o quê? Uma alteração química, pois ela vai mudar a sua composição. Ela não vai deixar de ser um papel e vai se transformar em cinza. Então, será um fenômeno químico. Uma lata que enferrujou. Essa lata, ela vai representar um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Bom, ela não altera aí no seu estado físico, ela continua aí com a mesma forma. Porém, ela vai alterar aí no seu estado, na sua composição química. Ela muda aí sua cor, então é um fenômeno químico. Outro fenômeno também é esse daí, pessoal, a transformação do queijo. Ele é um fenômeno físico ou um fenômeno químico? A gente pega o leite e aí esse leite a gente vai transformar ele no queijo, não é isso? E esse fenômeno ele vai ser considerado físico ou químico, essa alteração? A matéria ela vai sofrer uma alteração física também, né? Porque primeiramente o leite ele é líquido e posteriormente ele vai se tornar algo sólido. Mas o que acontece aí na transformação do leite para o queijo? Vai ser necessário para essa transformação acrescentar novas substâncias, então vai alterar a composição química do leite. Então, a transformação do queijo é um fenômeno químico. E, pessoal, peço que façam aí essa atividade de 3 questões para tirar dúvida e para fixar o conteúdo. E por hoje é só.